Boa noite, quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande para nós podermos compartilhar da palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 15. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 15. Vamos ler o texto bíblico e logo após vamos expor a palavra de Deus. O tema que eu quero propor nessa noite é: Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Diz assim a palavra de Deus, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuirei, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeie pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto oro eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude de superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Amém. Vamos orar, pedir que Deus agora nos abençoe e que o Espírito Santo venha ministrar a palavra ao nosso coração. Te damos graças, Senhor, mais uma vez, pelo dom da vida. Obrigado a Deus, porque é o Senhor que nos dá todas as coisas, e nós agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos recebidas do Senhor, ó Pai, e que no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que essa palavra, Deus, possa encontrar guarida nos corações e possa abençoar vidas, em nome de Jesus. Amém. O tema é: Deus dá com alegria. Mas antes de expor o texto, eu gostaria de lembrá-los, você que me assiste, alguns textos, alguns versículos bíblicos que nos faz repensar com que ou como nós temos vivido a nossa vida para o reino de Deus. Eclesiastes, no capítulo 5, verso 15, diz assim: o ser humano sai nu do ventre da sua mãe, assim como vem ao mundo, assim parte deste mundo, ou seja, de todo o trabalho em que ele se extenuou, ele nada poderá levar consigo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 7, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos deste mundo, nada poderemos levar. Salmo 49, verso 17. Pois ao morrer, nada levará consigo, nem descerá com elas as suas riquezas. E para finalizar, Lucas 12, verso 20. Contudo, Deus lhe afirmou: seu tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourados. Para quem ficarão? Olha que interessante, meus queridos, você que me assiste. O que você vamos fazer
ou temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Porque a Bíblia deixou muito claro para nós, e vários textos da Bíblia diz, que tudo aquilo que nós fazemos e trabalhamos e conquistamos, não vamos levar nada, absolutamente nada deste mundo. Então, o que eu tenho é para repartir, é para abençoar. É isso que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia chama de tolo. Tolo é aquela pessoa que acha que conquistando coisas deste mundo vai levar alguma coisa. Já dizia João Calvino: ninguém possui coisa alguma em seus próprios recursos que se faça superior. Portanto, quem quer que se ponha num nível mais elevado, palavras de João Calvino, não passa de imbecil e de um impertinente. Agora, palavras do grande pregador Charles Spurgeon: eu não estou pedindo nada a vocês, e por isso me sinto em inteira liberdade de ressaltar a instrução da palavra inspirada de Deus. O meu objetivo é extrair o ensino da mesma ou desta palavra, sem nenhum propósito interno. Porém, a minha meta através da exposição desta palavra é simplesmente promover a glória de Deus. Continua Spurgeon: portanto, cada um de nós devemos primeiro honrar a Deus em conformidade com o propósito da expansão do seu reino. Quando Deus nos ordena que façamos, nós devemos fazer, e fazer com alegria, fazer com consciência. E ele chama atenção na sua época para a sua igreja, dizendo que todo membro da sua igreja local, todos, devem servir a Deus com alegria, ofertando, dizimando, abençoando o seu reino e a sua igreja com fartura. Jamais devemos ofertar simplesmente porque somos obrigados, mas abençoar. Por quê? Porque Deus deu o seu Filho em amor por nós. O maior presente já foi nos dado de graça, Cristo Jesus. E é por isso que todos nós recebemos bênçãos espirituais por meio de Cristo todos os dias. O apóstolo Paulo fala sobre dar ao longo de todo o capítulo 9. E o grande argumento que nós vemos nessa carta de Paulo é: Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Esse é o ponto. Você que diz que entendeu a graça, você que diz que entendeu e professa a graça, você serve em sua igreja local conforme este modelo? Será que eu, professando que sou um cristão e que ama a Deus e que reconheci a graça do Senhor Jesus, eu tenho servido a Deus como a Bíblia diz? Olha que interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é cristão, que você que professa a sua religião. Quando você vai ao templo, você vai lá para adorar a Deus? Quando você participa de uma escola bíblica dominical, você faz apenas como participação ou você vai como se você estivesse ofertando a Deus? Você que diz cristão, preste atenção nisso. Todos os serviços do cristão, todos os serviços que nós prestamos na igreja local, todos, sem exceção, não é para a igreja local para que tenha repercussão, mas é para que o nome de Deus receba toda honra, glória, majestade, poder, domínio. Nós não devemos pensar o que o fulano pensa de nós. Nós não devemos nos preocupar se nós seremos louvados por alguma atitude. Não! Mas a pergunta é: eu tenho servido a igreja local na expansão do seu reino com alegria, para a glória de Deus? Outra pergunta que nós poderíamos fazer: como será que o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele tem visto o nosso trabalho? Será ouro, pedras preciosas,
Ou será que o nosso trabalho não passa de madeira, feno e palha? Esta é a verdadeira maneira de trabalhar e viver para a glória de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Em primeiro lugar, o que significa dar com alegria? Nós aprendemos que o avarento, a pessoa que é mesquinha, ela conta cada centavo como se fosse algo tão valioso como o seu próprio sangue. Mas interessante, quando você lê a carta aqui de Paulo à igreja de Corinto, você vai ver que ele fala: não devemos dar com tristeza, mas devemos dar com alegria, com liberalidade, com prazer, pois os que dão são como bons mordomos que entendeu a graça de Deus. Contudo, queridos, o Novo Testamento não é um livro de regras, senão que é o livro do Espírito que nos ensina melhor como a alma de um cristão que foi alcançado pela graça de Jesus, para que ele se torne uma pessoa generosa. Eu aprendo que nós devemos ser como favo de mel, gotejando constantemente o mel virgem, extremamente contente se nossos dons puderem ser aceitos por meio de quem é o altar e que torna aceitáveis a Deus como oferta de alegria pelo Senhor. Deve ser dito de nós o mesmo que se dizia da igreja de Corinto: quanto à ministração que se faz a favor dos santos, eu não preciso escrever-vos. Um homem que dá a Deus alegremente, ele transcendeu o espírito de um servo, de um escravo, porque o escravo traz seu quinhão que está obrigado a pagar e continua seu caminho na miséria. Mas aquele que foi alcançado pela graça, aquele que reconhece que o amor de Deus o alcançou por meio de Cristo Jesus, ele se coloca como um homem ou como uma mulher abençoadora. Ele dá com alegria, ele dá com generosidade, ele dá com gratidão. Por quê? Porque ele reconhece que Deus o abençoou, que Deus o resgatou, que Deus o livrou e que Deus está no controle da sua vida. A pergunta é: o que a igreja necessita hoje em dia? O que a igreja necessita hoje em dia? Eu vou responder. O que a nossa igreja, ou as nossas igrejas mais precisam hoje, queridos, é pessoas que estejam dispostas, com alegria, em servir a Deus, e entregar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, com entusiasmo, com alegria, de prontidão, para a glória de Deus. Oh, se todos os ministros de Cristo, oh, se todos os diáconos, oh, se todos os presbíteros ou professores de escola dominical fossem fervorosos, que pessoas tão diferentes seriam, como seria o impacto no Evangelho, talvez em nossas cidades. Se o serviço que nós prestamos fosse alegre, intenso, cheio de força, envolvendo todo o nosso coração, quem sabe poderíamos experimentar um grande avivamento. Deus ama quem dá com alegria. E esse que dá com alegria, ele não desempenha seu serviço apenas por cumprir regras, não. Ou simplesmente como um dever, não. Mas sim o faz porque gosta de falar do amor de Jesus, porque desfruta ao declarar todo o conselho de Deus. E onde há um serviço prestado com alegria, com entrega, a bênção de Deus. Uma coisa eu sei, o que dá com alegria, sempre pode dar e deseja dar mais, para que o reino de Deus se expande e para que o nome de Deus receba toda a glória. O que faz com que a alegria sempre anseia ter maior capacidade, para que nós possamos fazer cada vez mais. Eu poderia dizer como um pregador alegre, ele gostaria de ter 1000 línguas, para que pregasse a muitos. Oh, que pudéssemos receber e veemente o anseio, o desejo, uma dedicação com alegria,
para que nós possamos prestar um serviço cheio de gratidão ao Senhor, cheio de santidade. Como seria bom! Nosso lutar diário brilharia com a glória da santidade. Então nós ensinaríamos, pregávamos, oraríamos, trabalharíamos, ofertaríamos, de tal forma que o mundo ficaria impactado. E com esta alegria, e com essa entrega, e com essa intensidade, Deus seria glorificado. Em segundo lugar, que eu aprendo nessa carta, talvez muitas pessoas elas não tenham noção disso, mas a Bíblia diz, e nós podemos ver na criação de Deus, Deus como artista, Ele fez esse mundo com muita alegria. Ele é o grande artista que ama tudo e que foi consistente com o seu plano perfeito na criação. Eu digo que Deus criou todo esse mundo com muita alegria. Uma pergunta, para que você possa refletir sobre isso. Olhem para o sol. Olhem para o sol. O que você identifica no sol? O sol ele é luminoso, ele irradia luz, é uma gloriosa criação de Deus. Aí vem uma pergunta, por que é tão brilhante? Sabe por que o sol é tão brilhante para você que está me ouvindo? É porque o sol, ele nos presenteia com a sua luz. Imagine que o sol dissesse, eu não vou mais dar minha luz. Onde ficaria o brilho? Onde ficaria o brilho? Se ele dissesse, não espalharei mais meus raios, onde ficaria o seu grande esplendor? E é aqui que eu aprendo, pela natureza e pela criação, a generosidade desse que da sua glória se torna mais forte. Para nós, é o mais grandioso dos astros, porque dá com generosidade essa força revigorante do calor, da luz e principalmente da vida. Contemple a lua agora, a lua, a formosa rainha da noite. Todos nós gostamos de olhar para o céu estrelado e admirar a beleza da lua. Sabe por quê? Porque toda a lua recebe do sol e ela nos entrega de forma graciosa. Se não projetasse sua luz, quem falaria da lua? Se fosse ela um luzeiro apenas egoísta e se absorvesse para si somente os raios de sol, somente para ela, se ela fosse avarenta, imagine só, provavelmente nenhum ser humano sequer saberia da sua existência, exceto quando como uma mancha negra passasse entre nós. Mas eu queria que você pensasse nisso. Mas como ela espalha seus raios sobre a pobreza da noite. Então, quando nós olhamos e contemplamos a majestade, a criação gloriosa de Deus, nós podemos dizer, quão lindo, graças a Deus, porque a lua, ela nos traz a luz da noite. E o que pensar das estrelas? Centenas, milhares, que parecem tão pequenas, mas quando olhamos para o céu, na sua magnitude, vemos as estrelas brilhando. Olha que coisa! Isso é bênção de Deus, de forma graciosa para o ser humano. Olha para a terra, em que consiste a sua excelência naquilo que ela produz. E tem uma frase que eu li que eu fiquei assim, achei lindo essa frase. Uma frase que fez mexer dentro do meu coração, para que nós possamos reconhecer mais as bênçãos de Deus sobre nós. A generosidade de Deus para conosco. E essa frase diz assim, não há uma flor,
Não há uma flor que brote, que não possua doçura ao derramar a sua fragrância no ar. Não há uma flor que brote, que não possua doçura ao derramar a sua fragrância no ar. E nós não podemos fazer isso. Mas Deus, pela sua maravilhosa graça, bondade, Ele nos concede de forma generosa, para que nós, seres humanos, desfrute da beleza do Senhor. Todos os rios vão para o mar, e o oceano alimenta as nuvens vaziam seus tesouros, e a terra converte a chuva em fertilidade. E assim é uma cadeia sem fim, uma cadeia de generosidade doadora do Senhor, do Criador, para conosco, seres humanos. E eu afirmo que a generosidade é a rainha suprema da natureza. E a pergunta é para você agora que está me assistindo, independente se você é cristão ou não. E você? Não há nada neste mundo que não viva para dar. Nada. Exceto o homem que muitas vezes se torna ganancioso, avarento, mesquinho, e como nós lemos no início, se torna uma pessoa tola. Por quê? Porque ele não reconhece a magnitude, a graciosidade, a bondade, a generosidade do Criador para conosco. A graça de Deus colocou o homem em ordem com as leis da redenção. Quais são essas leis? Nós que somos chamados pela graça de Deus, e nos deleitamos na economia do Evangelho, nós somos lembrados e afirmamos que tudo é pela graça de Deus, e não se trata de um assunto de dívida ou de recompensa, mas é graça sobre graça. Somos salvos pela graça, a fé vem pela graça, somos redimidos pela graça, justificados pela graça e seremos glorificados pela graça, tudo de graça. A salvação não é algo que nós possamos ganhar ou merecer, mas a salvação é o resultado e o exercício da graça merecida de Deus, mediante o sacrifício do seu Filho, Cristo Jesus. Se há redenção, graças a Deus. Se há um chamado, se há uma justificação, se há santificação, tudo é obra imerecida da graça do grandioso doador, o Senhor Jesus. E Deus não nos dá de má vontade, porque Deus não é avarento, Deus não é mesquinho, Deus é bondoso. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus derrama toda sorte de bênçãos espirituais sobre o teu povo. Ele se manifesta na obra da graça, dando a graça especial para o seu povo eleito, dando a graça comum para abençoar as nações e a nossa terra. Agora, todo homem que professa ser cristão, que não é doador, que não é generoso, que não é abençoador, alguma coisa está fora de ordem no seu coração. Talvez o seu coração esteja fora de sintonia com o sangue e as feridas de Jesus, ou está fora de ordem com os propósitos de Deus, porque Deus nos chama para abençoar, Deus nos chama para repartir, Deus nos chama para ser generoso, e nós precisamos exercer o dom da liberalidade com o reino de Deus. Aquele que vive apenas para si é um infeliz, é um ingrato. Já dizia Spurgeon, em um dos seus sermões para a sua igreja, ele diz: requer-se muita graça para converter os homens em doadores alegres. Continua as palavras de Spurgeon: com alguns, a última parte da sua natureza que chega à santificação, a última parte que chega à santificação é o seu bolso,
seu bolso. Estou certo de que o Espírito de Deus se entristece quando vê os que foram comprados com o sangue precioso de Cristo. Na maioria das vezes vão atrás do dinheiro igual aos que pertencem a esse mundo caído. Que tristeza, lamentável. O Espírito de Deus entristece com frequência e muitas vezes retira a sua influência consoladora quando vê que os seus servos estão vivendo de forma gananciosas, embrutecidas ou preocupadas. Que comeremos, que beberemos, que vestiremos? E esses que vivem dessa forma são pessoas que não confiam na soberania de Deus, na sua inteligência, nos seus recursos, é que ele coloca toda a sua força e muitas vezes todo o seu dinheiro. E a Bíblia nos faz lembrar nessa noite que nós somos chamados, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça. Justiça. Nós não podemos esquecer, como eu disse no início, texto simples, como Salmo 49, 17, pois ao morrermos, nada levaremos conosco, nem descerá à sepultura as nossas riquezas. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar, 1 Timóteo 6, 7. O ser humano saiu nu do ventre da sua mãe, assim como vem ao mundo, assim parte deste mundo. De todo o trabalho que ele cansou, lutou, ele nada levará contigo. Eclesiastes capítulo 5, 15. E com o texto famoso de Lucas 12, 20. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Deus lhe afirma toda esta noite: esta mesma noite arrebataria a tua alma e todos os bens que tem entesourado, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna. Para quem vai ficar? Pense um momento. Pense no amor de Deus. Pense na generosidade de Deus. Aquele que não poupou nem seu próprio filho. Ele não poupou seu filho. Que dom foi esse? Para você que é mãe, vocês poderiam dar seus filhos? Para você que é pai, vocês poderiam não poupar seus filhos? Mas Deus doou. Deus doou. Deus doou de forma generosa. Deus doou de forma generosa o seu melhor. Deus doou de forma generosa aquilo que Ele mais amava. Ele não poupa o seu filho, Ele entrega o seu filho por amor. Deus, sem que fosse necessário. O que nós aprendemos aqui? E todas essas coisas foram feitas antes que nós nascêssemos. Não lhe pedimos que nos chamasse pela sua graça, mas Ele deu a sua graça, e de graça. Ele nos deu o livramento, Ele pagou o nosso resgate, a sua graça nos alcançou, e tudo de graça. Viemos nus sem nada neste mundo, e quem nos levantou, e quem nos limpou, e quem nos libertou, foi Cristo Jesus. É Ele, por meio dEle, para Ele. E é por isso, irmãos, que quando nós perdemos isso, essa convicção do grande amor de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo e nossa redenção, nós deixamos de amar como deveríamos. Como deveríamos. Porque a pergunta que eu quero fazer para você que está me assistindo é: o que você tem feito para que o teu Salvador, o teu Senhor, receba glória, receba majestade, receba honra? Em que o seu Deus está sendo glorificado através da sua vida? E para onde você vai depois da morte? Pense um pouquinho. Seja no céu ou seja no inferno.
Mas para você que é cristão, seja no céu. No céu não vai ter necessidade de você entregar seu dízimo, de entregar sua oferta, de entregar sua vida, o seu coração para abençoar vidas. Lá não precisa disso. Lá não haverá pés pequenos que necessitem de sapatos. Lá não haverá mãozinhas de crianças frágeis que necessitam de pão. No céu não haverá mulheres famintas nem homens necessitados. No céu não vamos precisar construir igrejas, não vamos precisar reformar as igrejas, não vamos enviar missionários, não vamos investir em missionários, não haverá nada que precisamos gastar no céu. Agora, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você tem acumulado riqueza com qual propósito? Qual o objetivo da sua riqueza? É para a glória de Deus? Ou para você viver uma falsa segurança, se esquecendo que quando Deus lhe chamar, você e eu vamos prestar conta de cada centavo que nos deu e colocou nas nossas mãos. E é por isso que eu desafio você que está me assistindo, para que nós sejamos bênção, para que nós sejamos generosos, para que nós investimos no reino de Deus, para que nós tiremos esse espírito de avareza e para que nós tenhamos um coração abençoador, para que abençoe vidas, para que a nossa vida seja uma bênção na vida das pessoas e para que Deus receba a glória, louvor, majestade através de nós e por meio de nós e Cristo seja glorificado. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz assim a palavra de Deus: o que as suas mãos tiverem que fazer, faça! Irmãos, você que está me assistindo, talvez o que as pessoas têm mais feito hoje é que elas não querem fazer nada. Elas ficam inventando justificativa, inventando desculpa. A Bíblia diz: aquilo que vem na sua mão para fazer, faça! Mas não faça de qualquer jeito, não faça como um peso, não faça com tristeza, faça com toda a sua força. Sabe por quê? Se você acredita nisso, eu não sei. Isso é uma coisa sua que vai acertar com o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando você for para a sepultura, quando você partir deste mundo, lá não vai ter atividade nem planejamento. Lá não vai ter isso. Lá você não vai ficar preocupado em acumular riquezas e bens materiais. É aqui que você tem que usar o que Deus te deu. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eu quero concluir com uma história interessante de um comerciante. Esse comerciante, ele começa a sua vida com muita dificuldade, sem dinheiro, mas ele vai crescendo com o tempo, seus negócios vão aumentando, e ele começa a ganhar muito dinheiro, e ele começa a construir casas, começa a comprar fazenda, começa a investir em outras no mercado, e começa a crescer. E a história diz que chega certa vez, depois desse homem ganhar muito dinheiro, uma pessoa foi visitar ele no escritório, dizendo que precisava de uma ajuda, de uma coleta para que fosse usado para abençoar pessoas através da evangelização, levando a palavra de Deus. E ele, já se tornando um homem arrogante, soberbo, avarento, ele chega a dizer que tem muita gente que pede a ele, então que ele não poderia ajudar. Mas algo aconteceu na noite, quando a esposa e a família se retiraram para dormir, para descansar, e ele sentou, começou a meditar naquilo que o rapaz e o homem tinham falado para ele. Realmente, ele começou a fazer uma releitura daquilo que ele tinha feito com a sua fortuna. E ele começa a questionar: por que tem tantas casas? Por que ele gasta tanto dinheiro com coisas desnecessárias? Por que tantos móveis?
Por que tantos gastos com a minha família, com os meus filhos, com coisas luxuosas? E por que eu não abençoo o reino de Deus? E se ele fica incomodado. E supõe-se, segundo o narrador da história, que enquanto ele pensava em tudo isso, ele dormiu, e num sonho algo acontece. Como se tivesse aparecido um homem manso, humilde, de voz baixa e que fala ao seu ouvido. Eu venho através dos meus servos pedir ajuda, que através da sua fortuna você possa abençoar pessoas que estão morrendo e que precisam do Evangelho de Jesus. E no sonho, o comerciante respondeu que ele, de fato, não teria condições de ajudar. E a história continua dizendo que esse homem, então, ele em lágrimas, ele diz: há 5 anos atrás, antes de você se tornar um homem de sucesso, próspero, você lembra da sua filhinha? Você lembra da sua filhinha com seus famosos cachos, que estava sendo consumida por uma febre a ponto de você chorar e lembrar que sua filha estava prestes a morrer? Você se lembra quando você orou, você pediu ajuda para que homens e mulheres de oração intercedessem pela sua filha, para que Deus livrasse ela da morte e não levasse ela embora? Você se lembra disso? Você lembra? Quem ouviu essa oração e quem lhe deu a oportunidade de ter mais um tempo com a sua filha? Foi o Senhor pela sua graça. O comerciante cobriu seu rosto com suas mãos e sentiu vergonha. Mas a história não termina aí. Lembra? Há 10 anos, quando você estava em grande dificuldade, em dívidas, à beira da falência, seu cabelo estava ficando branco de tanta preocupação e ansiedade. Lembra que você procurou ajuda? Que você pediu que pessoas orassem por você? E que Deus, mais uma vez, pela sua graça, o atendeu? Quem fez isso por você? Lembra? Lembra há 15 anos, quando você ainda não era cristão e que você vivia uma vida de lixo, de pecado, caminhava de cabeça baixa, pedindo: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim? Lembra? Quem falou com você nessa hora e cancelou os seus pecados e lhe concedeu o perdão pela graça? Foi Jesus Cristo. Foi o Cristo que tomou todas as suas iniquidades. Foi o Cristo que pagou todas as suas dívidas. Foi o Jesus Cristo que morreu por você. E foi Cristo que pela sua graça o alcançou. Você não pagou nada por isso. Foi graça. Graça generosa de Deus. O comerciante começou a chorar tão forte que ele disse: se você não pedir mais nada, eu também não lhe pedirei mais. O homem caiu sobre o seu rosto diante do grandioso e visitante e disse: toma tudo, meu bendito Senhor, e perdoa a minha vergonhosa ingratidão, a minha avareza e a forma como eu tenho tratado o reino de Deus. E ajude-me a se tornar uma pessoa abençoadora, generosa, para expandir o reino do Senhor Jesus. Para que o nome de Deus seja glorificado e para que o Evangelho alcance o maior número de pessoas. A história diz que esse homem se converteu um dos príncipes cristãos da América. E tudo para a causa de Cristo, ele colocou mais de 70% do que ele tinha ganhado para que o Evangelho fosse às nações. Deus ama quem dá com alegria. E vocês sabem o que Ele lhes pede. Vocês ricos, deem. Vocês pobres, deem. Todos nós devemos dar
não com tristeza, mas com alegria. Com alegria. Mas antes de falar apenas em dar com alegria o dinheiro, talvez o ponto central aqui é que você e eu devemos dar o nosso coração. Porque se nós não entregarmos o nosso coração ao Senhor, nós não entregaremos nada mais. Nós precisamos olhar, fazer uma análise e examinar se realmente nós amamos a Cristo. Porque se nós amamos a Cristo, nós damos o melhor para Ele. Que Deus te ajude, você que está me assistindo, que Deus me ajude a não sermos pessoas tolas, avarentas, ingratas, mas que sejamos pessoas gratas, que sejamos pessoas abençoadoras e que nós juntos podemos ver e agradecer as tão ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado por meio do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.